estamos numa série de mensagens com o tema Desfrutando a Vida e Vivendo Feliz. Começamos domingo passado essa série de mensagens. Nós estamos estudando, um texto bíblico, onde Deus nos deixou a receita para desfrutarmos a vida e vivermos felizes. E eu sei que o tema parece que é meio, tipo assim, palavra de autoajuda, mas não é uma palavra bíblica mesmo, tá? E essa receita que a gente encontra na Bíblia, é uma receita assim tão maravilhosa e tão eficaz, que o Papai do Céu, Ele fez questão de deixar a receita para o povo do Antigo Testamento e também para nós, a igreja, o povo do Novo Testamento. Então, é uma receita para desfrutarmos a vida e realmente vivermos felizes. E nós vamos reler os textos que nós estamos usando, os dois textos, tanto no livro dos Salmos, como também 1 de Pedro 3. Então, nos Salmos, livro dos Salmos, o Salmo de número 34, está escrito assim, versículo 12 até o versículo 14. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Então está aqui a perguntinha no versículo 12, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Alguém quer isso aqui? Então aqui a receita de Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Guarde sua língua do mal, os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Todos nós sabemos que Davi, ele é considerado o maior rei para o povo judeu, do Antigo Testamento. E claro que Davi foi um homem muito rico, ele foi um homem famoso, até hoje ele é, mas este não foi o segredo da sua felicidade. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou escrito qual foi a receita para viver feliz, para desfrutar a vida. E por incrível que pareça, a receita ela não envolve riqueza, não envolve sucesso profissional, realização profissional, não envolve fama e também nem depende das pessoas. Está aqui a receita. E ela é tão maravilhosa que a gente também encontra no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 10 e 11. A impressão que a gente tem é que o apóstolo Pedro, ele reportou as palavras do salmista e trouxe para nós também. Pois quem quiser desfrutar a vida e ver dias felizes, olha só, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Então esses dois textos bíblicos são mais do que suficientes para provar a nós que o Papai do Céu quer sim que vivamos felizes e que todos nós venhamos desfrutar da vida. Agora, eu acho muito maravilhoso, tremendo, porque a receita, ela é uma receita tão maravilhosa que o Papai do Céu, ele deixou em dose dupla, como a gente leu aqui os dois textos, e muito simples, diga-se de passagem, Agora, semana passada nós aprendemos sobre o primeiro ingrediente da receita, para desfrutarmos a vida e vivermos felizes. Guarde a sua língua do mal. E hoje nós vamos meditar no segundo ingrediente dessa receita para uma vida feliz, que é refreie os lábios de dizerem mentiras, ou na tradução que nós lemos aqui, da falsidade. Você que não esteve aqui domingo passado, a gente tem a primeira mensagem já disponível no nosso canal do YouTube, depois você pode acompanhar lá na sua casa, se você tiver interesse. Então eu quero falar hoje sobre esse segundo ingrediente, para vivermos felizes, para desfrutarmos a vida, amém? Refreie os lábios de dizerem mentiras, ou da falsidade. Eu quero começar definindo a palavra mentira, e como eu disse semana passada, eu estou repetindo, é uma palavra de estudo, então eu sei que eu não vou ouvir muitos glórias a Deus, muitas palmas, mas é uma palavra de estudo. Alguém gosta aqui de palavra também de ensino, Então eu tenho certeza que você vai ser muito bem alimentado. Então nós temos a definição aqui,
de mentira, ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude, tudo isso define a palavra mentira. E temos alguns sinônimos aqui também de mentira, que é inverdade, falsidade, irrealidade, invenção, calúnia, difamação. Todos esses são sinônimos também da palavra mentira. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Por que mentira, ou falsidade, ou calúnia, ou engano, ou fraude pode comprometer tanto assim a nossa qualidade de vida? E eu estou dizendo qualidade de vida não só física, mas espiritual, mas mental. E por que, pastor, a mentira, a falsidade, a calúnia pode comprometer tanto assim a qualidade da nossa vida? A resposta é simples: é porque a Bíblia aponta alguém que é o pai da mentira, o pai da falsidade, o pai do engano, o pai das fraudes. Alguém lembra o nome dele? Quem é o pai? O Satanás, o próprio diabo. Ele é o pai da mentira. Jesus ensinou isso para nós em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o que, igreja? Mentiroso e pai da mentira. Isso Jesus falando sobre o diabo, e falando para o povo dele, né? E agora, se o diabo ele é o pai da mentira, o pai do engano, se o diabo ele é o pai da falsidade, então quem pratica essas coisas, com todo respeito, é filho do diabo, não é filho de Deus. É por isso que Deus aborrece, Ele odeia tanto a mentira. Agora, não se engane, nenhuma mentira vem da verdade, querido irmão e querida irmã, porque às vezes a gente ouve até dentro da igreja, mas também não é assim, não vamos generalizar, tem algumas mentirinhas que são necessárias na vida, né? Meu irmão, nenhuma mentira vem de Deus, nenhuma mentira tem origem na verdade. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 21, daqui a pouco você vai entender na prática o porquê a mentira, o engano, a fraude impede você de ser feliz e de desfrutar realmente a vida que Deus tem para você. Mas 1 de João 2, 21 está escrito assim: não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então João está escrevendo para a igreja, para a gente que conhece Deus. Ele está dizendo: eu não escrevo a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. E nenhuma é nenhuma, meu irmão. Nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma fraude, nenhuma falsidade, nenhuma difamação procede de Deus, procede da verdade. Agora, Deus, a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara. Não é que eu estou aqui querendo adivinhar o que Deus odeia ou não odeia. A Bíblia diz que Deus odeia a língua mentirosa, Deus odeia testemunha falsa, que profere mentira, que difama, gente que engana, gente que passa os outros para trás. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 6. Nós temos aqui 6 coisas que o Papai do Céu odeia. A 7ª ele abomina, que é quem promove divisão, contenda entre os irmãos. Falamos há pouco no nosso Tadel. Mas olha só, Provérbios 6,16. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, primeiro. Língua mentirosa, Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente, versículo 18. O coração que maquina pensamentos perversos, Deus odeia. Pés que se apressam a correr para o mal, Deus odeia. Olha 19. A testemunha falsa que profere mentiras, Deus odeia. E o 7º ele abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Então a mentira está dentre os 7 pecados que Deus mais odeia. E irmãos, língua mentirosa,
testemunha falsa que profere mentira, calúnia, difama. É algo que quando alguém pratica, pode ser crente ou não crente, Deus abomina. Há uma resistência de Deus na vida dessa pessoa. Tem um texto, e nós somos ensinados pela palavra de Deus sobre isso, né? A falarmos sempre a verdade, doa o que doer, haja o que houver, custe o que custar. Temos que aprender a falar sempre a verdade, sermos justos, corretos com as pessoas. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. Mas em Efésios 4, versículo 25, está escrito assim: Paulo está ensinando a igreja: pelo que deixai a mentira e falai verdade cada um com seu próximo, porque nós somos o que, igreja? Membros uns dos outros. Tem uma tradução que fala que a gente tem que abandonar a mentira. E considera, meu irmão, minha irmã, que Paulo está escrevendo para a igreja, e ele está dizendo: olha, abandone a mentira, deixe a mentira, fale a verdade, porque de alguma maneira isso estava acontecendo também nos dias de Paulo. Agora, o final do versículo, porque somos membros uns dos outros, ele é interessante, porque a gravidade da mentira, porque às vezes você pensa assim: pastor, mas o que tem a ver a gente falar uma mentirinha, né? Para um irmão, para uma irmã, para o meu próximo. Mas a Bíblia fala: nós somos membros uns dos outros. Então, olha só, eu não estou forjando uma interpretação bíblica. Quando você fala mal de um irmão, quando você difama um irmão, principalmente uma pessoa de Deus, você está falando contra o próprio Deus, você está difamando Deus, você está mentindo para Deus, você mente para o irmão, você mente para Deus. Pastor, isso é bíblico? É, porque nós somos, como igreja, o corpo de Cristo. E mesmo os que não são, a Bíblia fala que todos são criaturas de Deus, não são todos filhos de Deus. Filhos são aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas todos são criaturas. E por isso a Bíblia fala: ensina, fale a verdade, cada um para o seu próximo, não só para o seu irmão. Agora, eu quero ler um exemplo no Novo Testamento da ira de Deus sobre o engano, da ira de Deus sobre a mentira. Novo Testamento, ok? A dispensação que nós, igreja, vivemos. Porque se fosse lá atrás na lei, no Velho Testamento, alguém ia dizer: ah, pastor, isso aí é lá para o povo que vivia debaixo da lei, hoje é graça, hoje... Não, vamos ler aqui um texto, algo que aconteceu na igreja primitiva. Vamos acompanhar Atos capítulo 5, olha só. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Então depois você pode ler na tua casa para você entender o contexto. No capítulo 4, a Bíblia fala que Barnabé, ele possuía uma propriedade, e ele vendeu a propriedade, e ele depositou o valor da venda aos pés dos apóstolos. Só que isso não é mandamento bíblico, ninguém precisava fazer isso. Talvez outros irmãos estavam fazendo por generosidade, como vocês têm feito aqui, ofertado por generosidade, mas ninguém era obrigado, isso não é mandamento. Só que olha só, versículo 2, Ananias, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Então Ananias, talvez ele achou bonito, né? Falou: olha, eu vou vender uma das minhas propriedades, eu vou doar também, mas eu vou ficar com parte do valor e vou colocar o resto ali, para impressionar as pessoas, falar: ó, eu também vendo proprietário, eu também dou para a igreja. Só que olha o versículo 3, gente. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir para quem? Ao Espírito Santo. Mas não foi para Pedro, gente, não foi para Pedro que ele mentiu, mas Pedro fala: a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Agora eu quero parar aqui, para te chamar a atenção em um ponto deste versículo. Pedro fala para Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu? Porque hoje a gente vive numa geração de cristãos onde tudo é o diabo. Ah, eu faço mal porque é o diabo. Ah, às vezes eu peco porque é o diabo. A carne é fraca, o diabo tenta. Mas meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Sempre o diabo tentou o homem desde a criação. Só que quem pratica o mal somos nós. Porque Pedro fala para Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Porque o Ananias, ele tinha a opção de não permitir, falar: não, eu não vou fazer isso, não é justo, eu não vou mentir para um homem de Deus.
eu não vou mentir para o Espírito Santo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente comete o erro, comete a falha, a gente mente, a gente engana, a gente difama e fala: mas é o diabo que me tenta. Não, eu não estou aqui como advogado do diabo, por favor, mas a gente tem que assumir e falar: não, eu preciso melhorar. Olha só o versículo 4, Pedro fala para Ananias: a propriedade não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Isto que eu quero enfatizar. Pedro falou: Ananias, quando você vendeu a propriedade, o dinheiro não estava nas suas mãos, você não precisava doar, você não precisava contribuir, ou se você quisesse dar parte do dinheiro, falou: olha, eu quero dar uma oferta, simples assim. Mas por que você mentiu para mim? Porque você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Olha aqui para mim, você já parou para pensar que cada vez que a gente mente para alguém, que a gente engana alguém, que a gente difama alguém, a gente não está enganando só esse alguém, a gente está querendo enganar o próprio Deus, que é o Criador. E olha o versículo 5, ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E a minha pergunta é: se Deus não fosse misericordioso conosco, se todos aqueles que praticassem a mentira, o engano, a fraude, tivesse essa mesma sentença de Ananias, caiu e morreu. Agora presta atenção, meu irmão. É verdade que hoje muitos mentem, difamam, caluniam, falam mal, enganam as pessoas e não caem mortos fisicamente falando. Mas você pode ter certeza que cultivar o hábito da mentira continua gerando morte em muitas áreas da vida. Então você vê dentro da igreja gente que não consegue, às vezes, avançar na vida espiritual, no ministério, nas finanças, não consegue ter uma família abençoada, não consegue ter um casamento abençoado. Por quê? Porque está no estado de morte, porque vive no engano, na mentira. A calúnia, a difama às pessoas também gera morte, como também enganar, ser desonesto às pessoas, tudo isso gera morte. Ananias caiu e morreu. Quantas pessoas, eu repito, cristãs, estão como escrito lá em Apocalipse 3:1, tem nome de que vives, mas estão mortas. Vidas estão mortas, vida espiritual morta, família morta. Então o que está acontecendo? Será que nós não estamos quebrando princípios, mandamentos? Porque a palavra é: quer desfrutar a vida e viver feliz, refreie a sua língua da mentira, abandone a prática da mentira, do engano, da falsidade, da calúnia. Eu sei que alguns acharam, como eu disse, que a palavra seria de autoajuda, mas não é. A gente não prega autoajuda aqui. E eu não tenho nada contra a autoajuda, por favor. Toda vez eu falo isso, a mesma coisa, porque senão eu seria hipócrita dizer para você que eu tenho contra. As mensagens que a gente manda diariamente, a maioria são autoajuda, mas na igreja você vem para ouvir a palavra de Deus. E está aqui, essa é a receita para nós sermos felizes, desfrutarmos a vida. E como eu fiz domingo passado, eu quero ler alguns versículos bíblicos que nos adverte severamente contra a prática da mentira, a prática do engano, a prática da falsidade, da calúnia. E eu quero que você preste atenção nesses textos bíblicos que serão aqui, olha, projetados no telão. Leia com atenção, deixe o Espírito da palavra tocar o seu coração. O Salmo de número 5, versículo 6, está escrito assim: destruirás aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Agora vamos enfatizar a parte A: destruirás aqueles que proferem a mentira. Então você vê que quando uma pessoa, pode ser cristão ou não cristão, ele vive na prática do engano, da mentira, a vida dele está destruída. Porque às vezes, não pastor, ele está vivo, mas como eu li em Apocalipse 3:1, vivo
tem nome do que vive, mas está morto, porque está destruído, porque não tem graça de Deus. Deus diz: destruirei aqueles que proferem a mentira, que vivem na prática da mentira, do engano. Salmo 101, versículo 5: aquele que difama seu próximo às escondidas, olha de novo, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Agora enfatizando também a parte A do versículo: aquele que difama o seu próximo às escondidas. Daí, meu irmão, a necessidade de nós como cristãos levarmos a sério a palavra de Deus, porque a gente pode estar lá no quarto, com o cônjuge, com a família, mas se a gente está falando mal de alguém, difamando alguém, ninguém está ouvindo, mas Deus está ouvindo. E aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Olha só o Salmo 101, versículo 7, 2 versículos adiante: não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Deus falando através do profeta: eu não vou permitir enganadores, mentirosos, gente fraudulenta habitar na minha casa, e nem que mentirosos permaneçam na minha presença. Será que não é por isso que muitos têm dificuldade para construir uma vida com Deus? Será que não é por isso que tem tantos cristãos dentro da igreja que têm dificuldade de ler Bíblia, de orar, de jejuar, de crescer espiritualmente? Será que não estamos vivendo no engano, na mentira? Porque nós estamos aprendendo a receita para desfrutarmos a vida e viver dias felizes, porque Deus tem prazer em ver você abençoado, a mim abençoado. Provérbios 12, versículo 22, vamos ler Provérbios 12, versículo 22, na nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor Deus, o que está escrito aí, gente? Detesta os mentirosos, porém Ele ama os que dizem a verdade. Eu fiz questão de trazer essa versão, nova tradução da linguagem de hoje, porque eu achei muito forte. Não é toda hora que você lê na Bíblia Deus detesta, mas a Bíblia fala: Deus, o Senhor Deus, Ele detesta os mentirosos, gente que vive na mentira, no engano. E Provérbios 19, versículo 5: a testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso será destruído. Mais uma vez, para você ver o quanto a mentira, o engano, a fraude, a difamação, ela pode sim afetar diretamente a nossa qualidade de vida, quer seja física, material, espiritual, emocional. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso será destruído. Agora, eu quero já entrar na conclusão, não estou falando que eu estou concluindo, tá? Porque às vezes a gente prega, fala estou terminando, fala 10 vezes está terminando, mas nunca termina, né? Então eu só estou entrando aqui na conclusão, mas eu já vou terminar daqui a pouquinho. Mas entrando aqui na conclusão, tem um texto muito lindo no livro dos Salmos, e eu quero ler pelo menos uns 4 versículos desse salmo, que é o salmo de número 15. Foi um salmo também escrito pelo rei Davi. E olha, vamos acompanhar aqui no telão o versículo 1: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, parafraseando e trazendo para os nossos dias: Deus, quem é que vai passar a eternidade com o Senhor? Deus, quem vai desfrutar dessa bênção de poder viver a eternidade ao seu lado? Aí nós temos a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo, que não engana ninguém. Porque talvez você fale: pastor, mas quem que vai morar com Deus? Quem recebeu Jesus, não é isso? A doutrina da justificação, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, pastor, eu recebi Jesus, eu confessei, eu reconheci que eu sou um pecador, e pronto, eu sou salvo, eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero. É uma teologia de uma graça esquisita que estão pregando. Mas essa graça, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a justiça de Cristo, ela tem que se manifestar em nós. E aí tem que haver transformação, não é só mudança, é transformação.
aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo, esse vai habitar com o Senhor. Não é, por favor, eu não estou dizendo aqui que alguém vai ser salvo pelo próprio mérito, pela própria justiça. Isaías 64:6, todos nós somos como imundos, os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. A gente precisa do sangue de Jesus, é verdade, mas se o sangue de Jesus nos alcançou, se o Espírito de Deus habita em nós, nós vamos viver integridade, vamos ter uma conduta justa, nós não vamos ficar enganando as pessoas, nós não vamos passar ninguém para trás. Eu contei aqui pela manhã, que já faz mais de ano, a máquina de lavar da minha esposa não, nossa, né? Ela lava, né? Mas é nossa. Minha esposa falou, a máquina quebrou, está vazando água lá por baixo, tal. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu passei num profissional aqui da cidade, é claro que eu não vou falar nunca, jamais. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Quando você for mal atendido num lugar, não fala mal não. Se você não tem o bem que falar, a gente está aprendendo isso. Não precisa difamar ninguém. Mas enfim, aí eu cheguei lá e falei, olha, eu preciso fazer uma assistência na máquina, quebrou, o que está acontecendo? O rapaz falou, numa loja grande. Aí eu falei, olha, ela está vazando água por baixo, está fazendo um barulho. O cara falou, rapaz, ó, eu já vou avisar que vai ficar caro. Eu falei, rapaz, o cara nem viu a máquina, vai ficar caro. Aí falou, não, isso aí quando começa a vazar água assim, vai ficar caro, tal. Eu falei, não, então tá, vamos ver o que eu vou fazer, qualquer coisa eu te ligo. Aí, a gente tinha uma irmã aqui chamada Érica, que morava lá no condomínio. Ela falou, pastor, tem um rapaz, ele não é evangélico, mas ele é um rapaz muito honesto, ele conserta a minha máquina. Ela me passou o telefone desse rapaz, eu liguei para ele, ele foi lá ver a máquina, e aí ele olhou lá por baixo, eu não sei o que ele fez, falou, a tua máquina está pronta. Falei, como assim? Ele falou, rapaz, não era nada, escapou um negocinho aqui, papapá. Eu falei, não é nada, né? Não foi nada. Falei, mas quanto que ficou o conserto? Falou, olha, eu não vou te cobrar, eu só vou cobrar a minha visita, que eu tive que vir aqui, R$50, tá bom? Por que eu estou te contando isso? Porque às vezes as pessoas não sabem porque a vida da pessoa não vai para frente, ou às vezes está ganhando dinheiro, mas não importa, mas a vida está amarrada, porque é desonesta. Então, principalmente nós que somos cristãos, porque falar de honestidade, de verdade, de integridade, não é uma questão espiritual, é uma questão de caráter. Nós temos que ser assim como homens, como cidadãos. Mas agora, nós como cristãos, aqui ó, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, tem a graça de Deus. Olha só, que de coração fala o quê? A verdade. A verdade, não é mentira. Versículo 3, por favor. Obrigado. E não usa a língua para difamar. E a gente tem falado muito sobre isso. Se você não tem coisas boas para falar das pessoas, não fale coisas ruins também. Se cale. Aprendemos semana passada sobre isso. Porque está dizendo aqui, ó, quem vai ficar com o Papai do Céu na eternidade? Gente que não usa a língua para ficar difamando o governo, difamando a igreja, difamando todo mundo. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Simples assim. Estamos falando de qualificações de pessoas que vão passar a eternidade com Jesus. E o versículo 4, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, olha só, mesmo quando sai prejudicado, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Agora eu quero enfatizar o que eu disse há pouco. Irmãos, busquem Deus, ser uma pessoa verdadeira, falar a verdade, ser honesto, íntegro, justo, haja o que houver, custe o que custar. Porque às vezes as pessoas, pastor, mas olha, é que o senhor não sabe, na minha função, eu trabalho, então eu sou vendedor, eu tenho meta, eu tenho que bater meta, então às vezes eu tenho que mentir um pouco, mas Deus conhece o meu coração, para com isso. Sabe, meu irmão, custe o que custar, haja o que houver, seja verdadeiro, pague o preço. Pastor, você é mandado embora, que seja mandado embora, porque para nós não vamos dobrar os nossos joelhos nesse mundo maligno, nessa sociedade que muitas vezes está corrompido por um sistema maligno, que nos ensina que a gente tem sim que tomar, sempre que a tentar achar vantagem, mesmo fazendo as coisas erradas. Isso não é verdade. Porque se você entra no emprego, o cara fala, você tem que mentir. Eu falei, eu sou cristão, eu sou homem de Deus, com todo respeito, para mim não serve. Você vai ter que falar que eu não estou aqui quando eu estou. Eu falei, eu não sou, não importa o salário, a proposta, eu sou homem de Deus,
eu sou mulher de Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos urgentemente precisando de pessoas como nos dias de Daniel, homem que propôs no coração não se contaminar com os manjares do rei, ser gente que glorifica o nome de Jesus, haja o que houver, custe o que custar. Eu sou um homem de Deus, eu não vou me corromper. Quantos ainda querem viver uma vida feliz? Está aí a receita. Eu sei que tem gente que está ensinando mais fácil, mas é mentira, porque é Bíblia. A Bíblia a gente não contesta. Você pode contestar o que eu te falo, você tem todo o direito, mas a Bíblia você não pode contestar. Está aqui, nós estamos lendo Bíblia. E eu quero encerrar agora sim, lendo algumas frases. Eu amo frases, e eu separei 10. Eu não vou pregar sobre as frases, eu vou ler as frases para você. Claro que as frases, elas não são inspiradas pelo Espírito Santo, mas elas nos trazem algumas lições importantes. Olha só, a verdade pode machucar por um momento, mas a mentira dói para sempre. A mentira é um ato de covardia, porque a gente enganar as pessoas, ser desonesto com as pessoas, é uma covardia. Alguém aqui gosta de ser enganado? Por isso a gente tem que ter esse firme propósito no coração. Eu não quero enganar ninguém, não quero difamar ninguém, não quero passar ninguém para trás, não quero tirar vantagem sobre a vida de ninguém. Pode colocar outra. A verdade pode ser difícil, mas sempre é o melhor caminho. E eu sei que às vezes é difícil. Você tem que tomar uma decisão que contraria o teu patrão, que pode te mandar embora, e você tem família, mas você fala: eu não vou dobrar os meus joelhos. Quem mente rouba de si mesmo a confiança dos outros. Porque eu disse aqui pela manhã, tem pessoas que amam tanto a prática da mentira, que você conversa com ela, na mesma conversa ela fala uma coisa, daqui a pouco ela já está falando outra, contradizendo o que ela mesma disse. E é uma pessoa que não tem confiança, não tem crédito de ninguém. Nenhum engano dura para sempre. A verdade sempre encontra o seu caminho. Pode passar, por favor. O engano é uma armadilha que mais cedo ou mais tarde prende quem o usa. E é o que eu disse, tem muita gente amarrada, com a vida presa, porque ama a prática da mentira, da difamação, do engano, da desonestidade. O engano pode brilhar por um tempo, mas a verdade é luz eterna. A falsidade pode até enganar por um tempo, mas nunca constrói relações duradouras. Porque na verdade, queridos irmãos, tem muita gente que tem dificuldade de construir relacionamentos duráveis na sociedade, na família, por falta de verdade. Pode passar para mim. Caluniar é espalhar veneno com a própria língua. Forte, né? E a última: quem calunia os outros revela mais sobre o seu próprio caráter do que sobre a vítima. Então, como eu disse, eu sei que essa não é uma palavra de glória a Deus, aleluia, de bater palma. Eu sei que o ambiente fica meio tenso, como ficou aqui também pela manhã. Mas irmãos, eu digo isso para você com todo amor, respeito e carinho. Se você tinha essa prática da mentira, do engano, da calúnia, da falsidade, da desonestidade, abandona isto, saia desse lugar, porque esse é um lugar de morte, é um lugar de destruição, é um lugar que impede você de realmente viver feliz, desfrutar a vida como Deus quer que você desfrute. Porque a palavra é: quem quiser desfrutar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os lábios de dizerem mentiras. Então semana que vem a gente vai continuar essa palavra, minha esposa vai concluir,
Semana que vem eu vou falar sobre o terceiro ingrediente. Afaste-se do mal e faça o bem. E a minha esposa vai terminar falando sobre o quarto. Busque a paz com perseverança. Decida viver em paz. Mas eu quero convidar você para se colocar de pé nesse momento. Eu quero convidar o pessoal do louvor para nós encerrarmos o culto.